Olá, muito boa tarde. Durante 2 mandatos, o sacerdote jesuíta Manuel Mourejão foi o secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa. A análise a 6 anos de trabalho daquilo que é o rosto do episcopado português nos meios de comunicação social é o que pediremos ao padre Manuel Mourejão, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Por aqui nos encontramos ao longo dos últimos anos, precisamente nessas funções, né, de porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa. Perguntava-lhe que avaliação faz desta experiência e há sempre esta questão que se coloca, se é possível uma pessoa ser o porta-voz do episcopado. Até que ponto representa, de facto, a opinião do episcopado? Muito bem. Foi uma experiência muito rica. Muitas vezes pensamos que os bispos são assim umas pessoas importantes, distantes, mas foi uma experiência de proximidade e fraternidade. E evidentemente que não há igreja sem bispos, os sucessores dos apóstolos, e aqui no meio de nós, neste retângulo alargado para os Açores e Madeira, português. O porta-voz procura fazer a síntese. As suas opiniões são as opiniões que ouve, que vê, que correspondem ou à doutrina da Igreja em geral, ou a declarações dos bispos em particular, deste ou daquele, e, sobretudo, das declarações gerais que estão nos documentos. É sempre um risco, mas o importante é procurar ser fiel e transmitir aquilo que é a voz da Igreja pelos nossos bispos. Porque trata-se, de facto, de fazer essa síntese, né, de trabalhos que acontecem em debate, em opiniões que vão sendo partilhadas e que depois as têm de apresentar à comunicação social. Isso mesmo, e felizmente encontrei grande compreensão, porque é uma missão de risco, não é dar... E sentiu esses riscos ao longo destes mandatos? Senti, mas eu acho que também não há beleza sem risco. Imaginemos um funambulista num circo a 1 metro do chão. Não tem graça nenhuma. Eu acho que a beleza também comporta riscos. E é isso que procurei fazer. Gostaria de fazê-lo sempre excelentemente, mas pelo menos procurei fazê-lo fielmente. E os dossiês sobre os quais teve de falar, foi existindo essa proximidade ao que era a posição do episcopado português e aquilo que foi depois a transmissão aos meios de comunicação social pela sua parte? Sim, foi uma experiência bela, também com dificuldades, porque nem sempre somos bem interpretados. Algumas vezes nasce uma revolta interior, mas também temos que ser compreensivos com os outros e eles têm que interpretar também o que nós dizemos. Por isso... De que forma é que foi trabalhando esse aspecto para que existisse uma aproximação cada vez maior entre as suas ideias, aquilo que afirmava, e depois a reprodução das mesmas na comunicação social? Primeiro, eu acho que é importante uma atitude de abertura e transparência. Eu acho que viver à defesa, a ver se eu me defendo, que não me interpretem mal, e este senhor que talvez não seja tão fiel, ou de outra margem que não é da Igreja. Bom, eu acho que a atitude humana de proximidade, de abertura, acho que se foi criando uma relação afetiva que facilita a comunicação. Eu acho que estar num trono a ditar sabedoria aos meninos que devem escrever bem o ditado, é evidente que isto não funciona, mas eu acho que é nesta atitude de confiança mútua. Claro que nisto se arrisca, mas eu acho que vale a pena arriscar e eu acho que deixo laços de afetividade e proximidade, porque viver a esconder-se por detrás de um biombo, ou pior, de uma trincheira,
Não ajuda a ninguém. Falava sobre todos os temas quando os jornalistas o abordavam? Sim. É evidente que alguns, pois tem que se fazer esta introdução. Este assunto não foi tratado na reunião. Contudo, vários bispos têm dito isto ou aquilo, a doutrina da Igreja vai por este caminho. Portanto, há sempre um trabalho de interpretação e de tradução, até porque muitas vezes os conceitos são complexos e se tem que facilitar a compreensão por aquilo que os ouvintes compreendem. De que forma é que caracterizaria o relacionamento entre a Igreja e a comunicação social, nomeadamente entre a Conferência Episcopal Portuguesa e a comunicação social? Nem sempre a fama é excelente. A fama desse relacionamento? A fama desse relacionamento. Mas depois na prática, como é que é? Na prática, vão-se conquistando o terreno dos corações. Neste sentido, que estou aqui para comunicar, não estou aqui para me defender. Que querem saber. Muito bem, sobre esse aspecto, eu posso dizer isto ou aquilo, é o que sei. Eu acho que é uma atitude humana de fraternidade sem a qual nada funciona. E tudo se complica. Há muitas, enfim, em algumas ocasiões há enfim, muitos jornalistas procuram informação que dizem não ter, não há disponibilidade por parte desta ou daquela pessoa para falar sobre este ou aquele dossiê. Isso era uma marca do passado ou ainda continua presente na atualidade no relacionamento entre a Igreja e a comunicação social? É uma marca que tende a ser do passado. Porque nisto há preconceitos mútuos, não é? Que nós temos que ultrapassar. E não depende apenas da Igreja, também não depende apenas dos jornalistas. Mas eu acho que dizer, olha, sobre isso não tenho nada a dizer, mas dizer. Não estou informado. Olha, procura informação nesta porta. Talvez tal pessoa, tal padre, tal leigo, tal especialista o possam esclarecer. Eu acho que isto é fundamental. De outra maneira, andamos a fazer um jogo de esconde-esconde que não é para pessoas adultas da Igreja ou fora dela. Não foi o seu jogo e não é a sugestão que deixa para esse relacionamento entre a Igreja e a comunicação social? Sem dúvida. Eu acho que é a abertura, a sinceridade e nisto construímos uma relação que é a relação de comunicação e não a relação de nos defendermos mutuamente. Eu acho que aqui não há defesa. A defesa é a abertura. Essa é a melhor defesa. Falemos em dois dossiês tratados na Assembleia Plenária da Conferência Episcopal, na Conferência Episcopal ao longo destes 2 mandatos. Um deles, esse inquérito às identidades religiosas em Portugal, que a Conferência Episcopal desenvolveu. E, antes de irmos ao tratamento do tema, a sua divulgação. Foi uma ocasião, recordo perfeitamente, em que o embargo não foi respeitado. Sentiu essa confiança que depositava nos jornalistas traída? É evidente que nessa experiência, sim. Mas não podemos generalizar. Mesmo com a agência que se tratou. Não é dizer, são todos assim. Foi uma pessoa em particular que facilitou e que não disse que havia embargo. São riscos que acho que se tem que continuar a correr. Evidentemente que pôr as coisas claras acho que é importante, porque senão podemos estar a culpar outros e a culpa estar em nós que não fomos meridianamente claros. Mas algumas vezes esse tipo de situações acontece, mas acho que nem por isso podemos ficar com medo, porque acho que o medo nunca é bom conselheiro. Mas uma relação de confiança e de clareza. Defende-a sempre, apesar de todos os problemas. Eu continuo a defender isso, mesmo podermos mandar os documentos antes, discursos do Presidente, notas ou cartas pastorais que vão ser aprovadas e que são aprovadas e que se passam antes aos jornalistas do que à comunicação social em geral. Eu acho que é um bom serviço que a Igreja presta.
E também só nesta abertura e nesta confiança se pode pedir aos outros confiança. Todo este processo da realização do inquérito, do seu trabalho depois e debate na Assembleia Plenária, que importância é que ele teve, que ajuda deixou também para uma melhor resposta da Igreja aos problemas da atualidade? Evidentemente que a Igreja não vive nas nuvens, nem atua a partir de belos conceitos, mas tem que aterrar na realidade. E sem isso não se faz nada. Aquele velho ditado que para ensinar latim ao João, o que é preciso saber? O que é preciso conhecer? Enfim, naturalmente estamos a ver que é preciso conhecer latim. Mas a resposta ainda primária, anterior a essa, é conhecer o João. Porque sem conhecer o João, não lhe podemos pedagogicamente ensinar essa língua rara nos dias de hoje. Bem, então, essa sondagem, acho que foi preciosa, não quer dizer que trouxesse grandes novidades. Por exemplo, trouxe uma novidade, que o segundo grupo religioso em Portugal são aqueles que têm fé em Deus, mas que não estão adscritos a nenhuma religião, que anda pelos 4%. Evidentemente, os católicos, por cerca de 80%, os censos de 2011 veio confirmar isso, cerca de 81%, o que também deu autoridade a essa sondagem estatística. E esses dados depois acabaram por ter consequências nos debates, nas decisões tiveram precisamente no plano pastoral para a Igreja em Portugal. Não é? A partir disso, desses dados, o que é que os fiéis da Igreja e os que estão fora da Igreja, porque também se aproveitou as respostas que vieram daqueles que ou que têm outra filiação religiosa, ou que se declaram ateus, ou gnósticos, ou já fora da Igreja, embora batizados, não é? Foi a partir daí que se fez o tal outro documento... o repensar a pastoral da Igreja em Portugal. Foi a partir disso. Deram-se linhas gerais. Ao princípio pensava-se que era um plano pastoral, como é que iria ser a preparação dos sacramentos de iniciação, a catequese, isto e aquilo, mas deixou-se isso às dioceses. Aliás, a Conferência Episcopal não é propriamente um órgão acima das dioceses, mas de coordenação e de interajuda entre as dioceses, os movimentos, etc. Por isso, esse documento foi inspirado a partir da realidade. É evidente que não podemos sonhar com uma igreja em Portugal 50 anos atrás. O Concílio está a inspirar-nos e a dar-nos diretivas de quem sabe ler a realidade. Porque senão não estamos a fazer o que Deus faz hoje connosco. Passa a expressão que Deus vive em formação permanente, não por ignorância, mas por superabundância de sabedoria, e é no livro das nossas vidas que Ele vê como pode ajudar-nos. E isto é uma maravilha, ter um Deus assim, a que nós possamos imitar também, para aprender da realidade como podemos servir hoje os cristãos e os que estão mesmo fora de qualquer igreja. Mas que há pouco o Padre Manuel Mourejão falava nesse programa pastoral para a Igreja Católica em Portugal e disse também que a Conferência Episcopal não está acima das dioceses, um trabalho de coordenação, mas é possível esta proposta nacional, é possível esta assunção dos mesmos compromissos, até com função, com o objetivo de ter uma maior expressividade junto à sociedade portuguesa? É simplesmente também aplicado de maneira diferente. Não podemos exigir que a Diocese de Beja seja como a do Porto, ou a de Braga, como a do Algarve, ou da Madeira ou dos Açores, não é? Porque há uma diversidade de realidades e de capacidades, e de meios materiais e humanos, de catequistas, de grupos de jovens, de pastoral dos casamentos ou da terceira idade, etc. Portanto, depende muito da vontade e da capacidade, agora, de cada diocese pôr esse plano em prática.
Um outro setor da intervenção e da ação do secretário da Conferência Episcopal Portuguesa é esse relacionamento com instituições de outros países, com instâncias europeias e internacionais. Que papel cabe, de facto, ao secretário da Conferência Episcopal Portuguesa nesse âmbito? Há vários âmbitos nas conferências episcopais da Europa e que têm estes órgãos de interajuda, a nível de imigrantes, ou a nível de pastoral social, a nível de pastoral da cultura ou a nível, concretamente, dos secretários das conferências episcopais e dos porta-vozes e adidos de imprensa. Foi uma experiência também muito bela, porque estar fechado nas próprias fronteiras, enfim, não nos abre horizontes, perspectivas. E a experiência de contacto com outras conferências episcopais, com outras realidades eclesiais de outros países, alarga os horizontes, divide as dificuldades e multiplica as esperanças. E foi, nestes anos, a minha experiência. Alguma vez também nos encontramos com o Paulo a nível dos porta-vozes e gabinetes de imprensa. Percebe-se que há esse investimento na comunicação por parte das igrejas na Europa? Eu acho que isso tem um custo de tempo, custo de dinheiro, de viagens, mas cria sinergias e potencia capacidades. Já na próxima quarta-feira, um desses encontros acontece aqui em Lisboa, de porta-vozes e assessores de imprensa das conferências episcopais. Neste caso, neste encontro, que temática é que estará em debate e acolhem-se representantes das várias conferências da Europa? Exatamente. Seremos entre 40 e 50 pessoas a participar nesta reunião. Há a temática da família, inclusivamente vai estar o cardeal secretário do próximo sínodo dos bispos, cuja temática é a família, o cardeal Lourenço Baldisseri. Estará o porta-voz da Santa Sé, o meu colega padre Federico Lombardi, enfim, estas temáticas estarão sobre a mesa, haverá vários pontos de vista, estarão leigos, estarão sacerdotes, estarão bispos, e acho que vai ser uma experiência, de alguma maneira, também preparatória do próximo Sínodo dos Bispos. Como sabemos, tem 2 fases este ano, de 5 a 19 de outubro, e para o ano já uma Assembleia Ordinária. Esta é como que preparatória da Assembleia Ordinária sobre a família, que haverá no próximo ano, outubro de 2015. Será uma oportunidade também de uma tomada de posição por parte dos responsáveis da Igreja, nomeadamente no Vaticano, sobre as questões que estão a marcar o debate na sociedade portuguesa, sobre o celibato dos padres, sobre, enfim, questões que estão a preencher as páginas dos jornais nos últimos dias? Eu penso que será mais sobre questões diretamente atinentes à família. Portanto, que pastoral com os casais divorciados, pastoral da marginalidade, a transmissão da fé aos filhos, enfim, são as várias, enfim, horizontes da família que serão tratados. Portanto, eu acho que é focado com realismo e com esperança. Nestes 2 mandatos, algum acontecimento que o tenha marcado particularmente nos últimos 6 anos? Para além do dia-a-dia, com os seus desafios também, mas eu acho que o acontecimento mais marcante, porque também estive diretamente envolvido nele, na sua preparação e no seu acontecimento, foi a visita do Papa Bento XVI. Em 2010? Em 2010. Parece que ainda foi anteontem, mas já está a fazer 4 anos. Foi uma experiência muito rica, acho que também para todo Portugal e até para toda a Igreja. Houve a imagem de um Papa próximo, simples, um catedrático de Regensburg, da universidade, mas que sabe estar perto das pessoas,
com um temperamento tímido, mas ternurento. É a minha experiência de o encontrar diversas vezes, quer em Roma, quer cá, e que teve mensagens positivas a vários níveis. Por exemplo, a dimensão social do serviço da Igreja, a dimensão cultural e, claro, a dimensão de fé religiosa, de evangelização. Eu acho que nos vários pontos em que estive, digamos, a sua palavra calou fundo e a sua presença, o seu testemunho de vida, eu acho que nos fez de alguma maneira diferentes. E mesmo também a nível da comunicação social, eu acho que passou a ter outra ideia sobre ele e, em geral, sobre a Igreja. Por um trabalho do próprio setor da comunicação social desta visita do Papa, onde esteve diretamente envolvido? Sim, tivemos um encontro de formação e de aproximação em Fátima com jornalistas. Acho que foi muito apreciado. O facilitar a entrada onde era possível, esta proximidade com o mundo da comunicação, eu acho que a Igreja é comunicação. Eu recordo aquele pensamento do atual Papa Francisco, que prefere uma Igreja acidentada e ferida a uma Igreja bem instalada, confortável, mas autorreferencial, ou seja, fechada em si mesma. Papa Manuel Mourojão, agora depois de se desinstalar destas funções de secretário e porta-voz, onde continuará o seu trabalho? Uma certeza, não vou ficar no desemprego. Também acho que não há nenhum padre desempregado. Mas o meu provincial nomeou-me, ou até o meu geral, nomeou-me superior da comunidade dos jesuítas da Faculdade de Filosofia de Braga, trabalhando também no Secretariado Nacional do Apostolado de Oração, e sei que há outros pedidos. Será então nesse outro âmbito que continuará no seu trabalho, no caso da Diocese de Braga. Muito bem. Felicidades para ele e muito obrigado. Obrigado também, Paulo, Mourojão, por ter estado pelo aqui. serviço que faz também na Agência Eclésia. Enfim, tentamos levar a voz, enfim, e as mensagens, os documentos, tudo aquilo que vai acontecendo na Conferência Episcopal e em todos os recantos de Portugal. Felicitações por esse trabalho. Muito obrigado. E a partir da segunda metade deste mês de junho, o Padre Manuel Barbosa iniciará funções como secretário da Conferência Episcopal Portuguesa. Votos e uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.